Começa agora mais uma edição do Rumos e Desafios, eleições 2018. Convidada de hoje, candidata ao governo do estado de São Paulo pelo partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Lisete Arelaro. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Gustavo. Queria começar essa entrevista pedindo para a senhora rapidamente contar um pouco da sua trajetória. Bom, Gustavo, eu estou completando em 2018 50 anos de magistério, né? Sempre dei aula no ensino público, comecei como professora alfabetizadora, fui diretora de escola, fui secretária de educação, trabalhei, tive o privilégio de trabalhar na gestão da Luiza Erundina com o professor Paulo Freire, né? E hoje sou professora da Faculdade de Educação da USP, né? Sendo a minha área de pesquisa, já historicamente, política educacional e financiamento da educação. Você é professora titular da USP, uma referência no assunto no Brasil. Por que decidiu abraçar essa vida política eleitoral? Bom, eu vou te dizer que depois da aprovação da Emenda Constitucional 95, conhecida como a PEC do fim do mundo, a que congelou os recursos financeiros pelo prazo de 20 anos, e depois, eu quero lembrar, Gustavo, que nós não temos nenhuma experiência histórica, não existe nenhuma experiência histórica de algum país que tenha tido realmente a irresponsabilidade de votar uma legislação desse tipo. 20 anos de congelamento quer dizer atraso, quer dizer retrocesso, quer dizer sair realmente de qualquer condição de desenvolvimento. E depois, a votação da legislação trabalhista, quando numa tarde, nós perdemos quase 100 artigos que custaram 80 anos para os trabalhadores e as trabalhadoras conseguirmos que estivesse estabelecido na Constituição das Leis do Trabalho, eu te confesso que resolvi que não dava só para ficar no âmbito da universidade. Tinha que pegar a experiência. Eu sempre fui uma liderança estudantil e, portanto, com muita animação, com a juventude, resolvi colocar meu nome à disposição do partido, que me acolheu e eu fui escolhida aqui com muita honra para representar o PSOL nessas eleições. Quero te dizer que também tenho o prazer de ser a única mulher candidata e, por incrível que pareça, a primeira mulher candidata professora da Universidade de São Paulo. Então, tem várias primeiras vezes, que tal experimentar a primeira governadora também do estado de São Paulo? Está na hora de uma mulher também botar ordem lá naquele boteco. A educação, claro, é a sua maior especialidade. Sim. Vai ser o foco principal de um eventual governo seu. Que reformas você vê necessárias na área da educação? Eu vou dizer, nós quatro, quer dizer, o meu vice, que é o professor Maurício Costa, e os dois candidatos a senadores, o professor Daniel Cara e a professora Silvia Ferraro, somos todos professores. Então, dessa vez, os professores estamos chegando, né? E por isso mesmo não há como a educação não ser prioridade. Além do que, Gustavo, a situação da educação em São Paulo, sinceramente, está deixando muito a desejar e acho que uma intervenção imediata ela é necessária, né? Eu quero lembrar aqui que, apesar e ainda bem que os jovens secundaristas ocuparam as nossas escolas, parte das nossas escolas, isso nos possibilitou que não fossem fechadas 200 escolas estaduais. Mas mesmo assim, apesar do governador ter se comprometido realmente que não daria continuidade à reforma, lamentavelmente, estão sendo fechadas salas de aula todos os dias em todo o estado de São Paulo. Nesses últimos 2 anos, nós já temos mais de 2.500 salas fechadas. Ou seja, a chamada reorganização ou desorganização do ensino continua a toda no estado de São Paulo. Nós, no dia 2 de janeiro, pretendemos retomar exatamente essas 2.500 salas, tá certo? E, efetivamente, onde houver condições, imediatamente começar um processo que é muito necessário no estado de São Paulo, que eu não sei se você sabe, conforme essas salas foram sendo fechadas, ninguém explicou até agora por quê, né? Esses alunos foram sendo redistribuídos.
uma boa parte deles para as mesmas classes na mesma escola. Ou seja, onde a gente tinha de 25 a 30 alunos, hoje nós temos 40, 45. Bom, nós sabemos disso porque aí sim, esta é uma pesquisa internacional, a relação professor e aluno é decisiva em relação à discussão sobre qualidade de ensino. Portanto, nós pretendemos, nessa retomada das salas, que de fato o número de alunos possa ser reduzido. Por outro lado, nós também queremos aqui no estado de São Paulo que a gente pare com esta questão que foi implantada pelo governo do estado desde a gestão Serra, nos chamados jornalzinho, material pré-fabricado, as apostilas, os livrinhos, tal, etc., no qual já estão pré-definidos os conteúdos que os professores têm que trabalhar. Então, hoje, não só é surpreendente, você faz reunião de planejamento, nem tem planejamento, porque não precisa, porque o conteúdo já está definido. O que isto vem trazendo? As escolas estão abrindo mão de uma das coisas que mais, eu diria, identifica uma qualidade de ensino, que é o direito da escola fazer uma proposta de projeto pedagógico, né? No que ela acredita, no que ela vai investir, o que ela gostaria de inovar para que as nossas crianças, nossa juventude se interesse em permanecer nas escolas, né? Em terceiro lugar, nós vamos realmente defender, estamos defendendo o ensino integral, de tempo integral, como uma possibilidade para os alunos, não para repetir no contraturno português e matemática, mas que de fato ele tenha um conteúdo curricular interessante, instigante, que tenha informática, que tenha teatro, que tenha esporte, que realmente traga e mantenha o jovem para dentro da escola. Como, no entanto, nós sabemos que com o alto desemprego que nós temos, hoje a juventude é chamada mais cedo a trabalhar, nós queremos realmente fazer uma forma diferente de distribuição de renda, que é chamar esse jovem para a escola. Você sabe que nós temos, inclusive no primeiro ano do ensino médio, uma evasão significativa. Bom, vamos dar uma bolsa de estudos no ensino médio para que ele fique na escola e possa realmente se dedicar. É assim que a gente investe numa boa formação para a nossa juventude, não é? E eu diria para você que, em quarto lugar, sem ser uma questão de prioridade, nós temos que mexer numa coisa que os economistas não gostam. Chama-se salários e condição de trabalho do professor na escola. Nós temos, Gustavo, já sentido como uma tendência, o que para nós é lamentável, que realmente a juventude começa a não se interessar por ser professor. Nós já temos vagas ociosas, é possível que aqui, até na universidade, vocês também já tenham sentido isso, porque realmente os salários são baixos, o professor é desvalorizado e hoje você vive, inclusive, uma situação de violência escolar em que, na verdade, em qualquer notícia, você acusa o professor de culpado de todos os males. Aliás, do Brasil, a culpa é dos professores das escolas públicas, quando, na verdade, eu acho que o maior respeito, né, a eles que levantam todos os dias às 5h30 da manhã, estão todos os dias na escola, é uma questão mínima de respeito. Eu quero dizer, na Faculdade de Educação, nós temos uma escola de aplicação, tá certo? Que é pública, que é, portanto, considerada excelente. O que aquela escola tem de diferente? Primeiro, todos os professores são contratados por 40 horas. Trabalham 20 diretamente com os alunos e 20 ele investe para conversar com a comunidade, para corrigir os trabalhos. Correção do trabalho é fundamental, não é certo? E mais, exatamente para preparar e se dedicar a um projeto. E também porque ele começa ganhando R$6.000. O que acontece? O professor não falta, o professor não fica menos doente, tá certo? Nossos professores estão ficando doentes, Gustavo, tá certo? Terceiro, ele realmente chega animadinho na escola. E eu vou dizer, um professor que chega animado, apostando que o conhecimento pode ser muito interessante e que o caminho científico, artístico, literário é o que motiva, pode motivar a juventude, faz toda a diferença. Nós apostamos nisso. A gente está caminhando já para o final do bloco, mas eu queria, para você, os grandes problemas do mundo e a solução deles estão na educação? Eu diria que eles passam pela educação. Eu vou aqui dizer com o meu grande mestre, Paulo Freire... A educação muda as pessoas que mudam o mundo, né? Exatamente. Paulo Freire dizia, a educação não faz a revolução, mas não há revolução que possa ser feita sem a educação.
Perfeito. Você sempre se colocou de forma muito firme contra o que se chama de escola sem partido. De que forma que a gente consegue desenvolver nas crianças pensamento crítico sem que se corra o risco, se é que não se deve correr esse risco, do professor influenciar com as próprias ideologias, sejam elas de direita ou de esquerda, os alunos? Olha, eu diria que a gente influencia os nossos alunos, o que é muito bom, porque ele está lá para ser formado. E a formação de valores morais e valores humanos, desculpe, se aprende na escola, não é? E nós estamos lá exatamente, Gustavo, para combater o que também você tem muito, e a gente precisa lembrar disso. A família, muitas vezes, é uma família que acredita no racismo, que defende o machismo, que é contra a LGBT, que acha que idoso não serve para nada. Nós temos várias concepções. É na combinação, tá certo? E na convivência dos alunos numa instituição escolar, educativa, pedagógica, em que essas questões elas aparecem e elas podem ser trabalhadas em nome, evidentemente, de uma formação da criança e do jovem, que é muito importante, na direção realmente de uma formação humanista, que é o que nós defendemos. A escola sem partido, ela realmente estabelece, inclusive, uma relação degradante entre professor e aluno, que é exatamente convidar o aluno para denunciar o professor. Eles sugerem, inclusive, uma placa que seja publicada, seja pendurada em cada sala de aula, para que você, tá certo? Quase que o aluno grave o que você está falando, não para possibilitar um trabalho em grupo, tá certo? Em que eles se conheçam mais, mas destruindo a questão mais importante dentro da escola, que é a socialização, não é? Então, eu acho que eles estão equivocados, e eu até vejo eles falarem que nós, os que somos contra a escola sem partido, somos praticamente, só trabalhamos ideologicamente. E eu até gostaria que os livros que eles até citam, que nós trabalhamos, quem nos dera trabalhar Marx desde a educação infantil, né? Porque tem uma acusação, tá, quando hoje você tem muito mais uma literatura conservadora do que efetivamente uma literatura progressista. Faz muito tempo, por exemplo, não é? Eu estou dizendo isso porque crianças, às vezes, pequenas, que eu me apresento como sendo do PSOL e, portanto, socialismo e liberdade, eles perguntam, tia, mas o que é exatamente, Lisete, o que é o socialismo? E aí você vê que, por exemplo, é um tema que nunca mais foi discutido, não é? Como se o capitalismo fosse a única possibilidade de convivência entre nós, não é? Então, quando você diz, olha, há várias formas de organização da sociedade, não é? E eu acho que uma mais solidária é o próprio socialismo, não é? Então, isso não é ideológico, isto é convicção, isto é direito. Senão, você imagina, nós teríamos, se fôssemos simplesmente adotar o que eles querem, que a família pesa mais que a escola, nós estaríamos aqui discutindo uma coisa que virou moda, que eu não sei de onde surgiu, mas que a Terra é plana, tá certo? E você veja que tem grupos aí que realmente continuam falando que a Terra é plana, e você teria que adotar nas escolas obrigatoriamente, por exemplo, dentre outras coisas que é delicado essa questão, somente o criacionismo, tá certo? Sendo que a teoria da evolução teria que ser deixada, nunca ser discutida em sala de aula, não é? Então, eu diria que é a escola que faz esse processo de mediação do conhecimento, não é? Em que você fala, olha, há várias concepções, tá certo? Ela pode ser vista desta maneira ou daquela, não é? E por isso, realmente, que a gente defende que sempre o professor, a professora, os gestores educacionais tenham uma formação humanista para que consigam fazer isso com muito equilíbrio, mas eu diria para você, também isto é, sem dúvida nenhuma, o tom da sociedade. Perfeito. O Rumos e Desafios vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Rumos e Desafios está de volta. Hoje a gente conversa com Lisete Arelaro, candidata ao governo do estado pelo PSOL. Lisete, vamos fazer a última pergunta aqui sobre educação para poder passar para outros temas. Qual é a importância que você vê nos primeiros anos da educação ali, o antigo maternal, jardim, pré-primário, que ficaram um pouco de lado com esses 9 anos do ensino fundamental?
Bom, Gustavo, eu faço parte do grupo que defendemos na Constituição e foi muito bonito, não é? Da educação infantil dos 0 anos, tá certo? É fundamental como direito da criança, não é? Não mais simplesmente como direito da mulher ou do homem que trabalha, não é? Então, isto já diz da minha posição. Ela é fundamental, ela faz parte do desenvolvimento. Nós aprendemos, depois de muitos anos, que a criança pensa desde que ela nasce, né? E, portanto, é desta idade em diante que nós temos que estimular um processo pedagógico, né? Durante muitos anos, a própria teoria pedagógica acreditava que você só fazia hora para a criança poder entrar na escola. Por isso que, às vezes, ainda nós herdamos esta, o que a gente chamada indevida de pré-escola, né? Como se você estivesse só esperando para você ir para a escola. Que a criança mais absorve tudo, então, né? E nós aprendemos o seguinte, que é exatamente na infância, com o lúdico, que realmente se desenvolve muito o raciocínio científico, literário, histórico e, portanto, é muito bonito. Eu acho que, inclusive, as escolas de educação infantil públicas têm feito e apresentado um resultado excelente, né? Portanto, acho que foi uma grande conquista e por isso mesmo, como ela foi uma das últimas etapas, né, considerar pela Lei de Diretrizes e Bases que ela é a primeira etapa da educação, foi um ganho, né? Ela, claro, se estabeleceu que ela não é obrigatória também por conta de várias condições, até de atendimento, vamos dizer isso, e respeito às famílias que às vezes preferem ficar com os seus filhos durante um certo tempo, né? Mas, de fato, o processo de socialização da criança, ela acontece na escola e é muito importante que as crianças estejam lá, com bons professores. Claro. Vamos passar agora para outros temas que vão Sim. fazer parte do teu dia a dia no governo do Estado. Parceria entre governo e iniciativa privada, entre sociedade, por meio de OS, OCIPs, fundações e outras modalidades, tem sido cada vez mais comum em áreas, inclusive na própria educação, mas saúde, Sim. em cultura, a gente vê bons exemplos e vê maus exemplos disso também. Qual é a sua visão desse tipo de parceria? Você vai adotar também esse modelo? Olha, Gustavo, eu vou te dizer, eu não sou uma pessoa animada com a área. Por quê? Eu tenho visto o que está acontecendo, eu separaria aqui. Vou dar um exemplo na saúde. Eu acabei de ler o relatório de avaliação das OS do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresenta 38 razões pelas quais hoje ele diria que o governo de São Paulo entrou numa lógica absurda, né? Nós temos hoje 70% do orçamento da saúde está na mão de organizações sociais. E o que é que o Tribunal de Contas denuncia? Que, na verdade, essas organizações sociais criaram o que eles estão chamando, o termo é deles, quarteirização. O que é isso? Quer dizer, eu contrato você, tá certo? E contratando você enquanto organização social, tá certo? Que em tese você não visaria lucro, na verdade você contrata um segundo que faria o serviço pelo qual eu estou te contratando por um preço menor, que por sua vez contrata um terceiro, que por sua vez vai contratar o que vai fazer o serviço, que é o quê? É uma pessoa que vai cobrar metade do que eu estou pagando para você. É a lógica de muitas licitações públicas também, né? E aí o que acontece? Na verdade, lá na ponta, a pessoa que vai procurar a saúde, né? E para nós mulheres, a gente sabe que são sempre as mulheres que são mais oneradas, que nós que levamos filho, marido, parente, tios, etc. Quando você chega lá, nunca você tem um atendimento. Os dados mostram o seguinte: para cada 100 pessoas que procuram atendimento, 72 não são atendidas. Então, eu diria para você, claro, nós vamos ter exceções. Essas exceções, elas serão mantidas. Mas eu acho que aconteceu uma questão com o Estado de São Paulo, que o governo do PSDB fez uma coisa de um simplismo brutal. Primeiro, porque ele
retirou-se do problema. Eu faço contrato com você e nunca mais eu apareço. Sendo que quem tinha que fazer a avaliação do serviço que você está prestando, obviamente, é o Estado. Cobrar as metas, tá certo? né? E aí o que acontece? Você pode contratar, você contratado, pode contratar um amigo seu para fazer a avaliação do seu trabalho. Ora, isso é uma contradição, é chamar a raposa para cuidar das galinhas, tá certo? Então, nunca há problema, você não identifica, inclusive, as denúncias, as reclamações que tem, porque nem a ouvidoria é uma ouvidoria do Estado, é uma ouvidoria da empresa. Ora, para a empresa vai tudo bem, obrigado, tá certo? E a outra coisa é que, na verdade, o preço que está sendo cobrado do Estado é um preço que seria, digamos assim, digno se o serviço fosse prestado e indigno pelo trabalho, pelo serviço que vem sendo ofertado. Então, eu diria para você que nós vamos rever, é uma prioridade, infelizmente, mas nós vamos fazer auditoria nos contratos que foram feitos, né? E vamos tomar providência. Em alguns lugares, eu confesso para você, a situação está grave o suficiente para que em alguns que eu já tenho, inclusive mapeado, né, eticamente vou preferir não identificá-los, nós vamos entrar e o Estado vai reassumir a administração direta, porque, de fato, a população está deixando de ser atendida. Perfeito. Nesse bloco nós vamos falar também de outras questões relativas ao claro. governo, começando por segurança pública. Sim. Um estado onde nasceu o PCC, um estado que está sendo vítima de um êxodo de outras facções criminosas que estão deixando de ter espaço em outros lugares e que estão vindo para cá. A população se sente insegura. Qual é a solução do seu governo? Eu diria para você que as facções, elas vêm crescendo e o PCC cresceu no estado de São Paulo por falta de políticas públicas. Desculpe, e pela política que o governo do PSDB adotou. Hoje, se eu prendo o seu filho aqui em Santos, amanhã ele é transferido para Presidente Prudente, tá certo? Quem é que paga? Vamos mudar, eu sou a mãe do preso, né? Eu quero visitar meu filho, eu não tenho dinheiro, porque quem está preso, em geral, é pobre, negro e periférico, certo? Os brancos e ricos estão fora. Então, o que acontece? Não tenho dinheiro para visitar. Quem é que me banca, tá certo? Em geral, o PCC ou uma outra firma. Depois da quinta vez que ele... você sabe que quando eu chego lá, eu tenho que levar produtos de limpeza, perfumaria para ele, uma pequena cesta básica. Quem me banca? Em tese, o PCC. Vou adotar aqui a facção mais forte e que também tem sido estimulada pelo próprio governo. Então, o que acontece? Logicamente, na quinta vez ele fala, querida Lisete, você tem que assumir as tarefas que eram do seu filho, certo? E eu vou entrar para um compromisso que vai levando a um círculo vicioso que nós estamos vendo se repetir todos os dias. O que nós temos? Quero te dizer. Primeiro, eu tenho conversado com a Polícia Civil, né, e me surpreendi de saber que, na verdade, faltam cerca de 12 mil policiais civis que não foram contratados. A Polícia Científica foi desmontada no estado de São Paulo, né? E hoje nós sabemos, tá certo? Eu trabalho em frente à Academia de Polícia na USP do Butantã e, obviamente, é verdade, ciência e tecnologia é o que resolve 95% dos crimes. Você não tendo o perito científico, né, você sabe perfeitamente que se nós sairmos agora daqui, tá certo? Isso me disseram os delegados, tá certo? E formos numa delegacia de polícia, nós vamos encontrar a delegacia de polícia às moscas, tá certo? Não porque eles não tenham o que fazer, porque efetivamente não tem funcionário. Primeira coisa. Segundo, delegacia de polícia virou uma repartição pública qualquer, porque ela começa às 8 e fecha às 6. Ora, os crimes acontecem fundamentalmente à noite e nos finais de semana, tá certo? Delegacia de mulher também não funciona 24 horas, tá certo? Olha, você me desculpe, todos os estudos mostram que a mulher realmente sofre violência física, sofre violência sexual, o feminicídio acontece sextas-feiras à noite, sábados e domingos, é o maior número, é o pico, tá certo? E você não tem nenhuma delegacia da mulher para te atender, tá certo? De outro lado, nós também temos visto o seguinte, os mesmos policiais disseram, olha, nós temos, por exemplo, você pega a região de Sorocaba, vou poupar Santos aqui para não entrar em confronto com
aqui talvez com o governo, mas sem dúvida nenhuma nós estávamos na região de Sorocaba e aí fomos informados dentro da delegacia, ó, nós temos que eles chamam um desenhista técnico, que é exatamente aquele que marca o corpo no chão, tá certo? E que para toda a região. Bem, você me desculpe, ele diz, professora, nós temos aqui ó, os processos, tá certo? Que estão se empilhando e você sabe que processo, crime não solucionado não entra na estatística. Por isso que São Paulo diz que os homicídios não são tão altos quanto de fato são, tá certo? Então, eu diria para você que nós precisamos, e quero te dizer, por que exatamente a polícia está sem funcionário, a polícia civil? Também a polícia militar, ela está usando as pessoas, os seus policiais, em atividades burocráticas. Eu quero te dizer, se o policial militar estivesse na rua, circulando, fazendo ronda, não tinha tanto celular furtado, tá certo? Nem roubo, que hoje você não pode sair com uma medalhinha, com um colarzinho e tal, e as pessoas ficam com medo, inclusive, de sair da rua, tá certo? E nós queremos que a convivência seja um pouco mais razoável, né? É isso. Eu queria que você desse rapidamente uma visão tua da Baixada Santista, da região da Baixada Santista, e de que forma o teu governo vai olhar para essa região? Isso. Eu quero dizer que nós aqui vamos reativar o que lamentavelmente deixou de acontecer, que é o Programa Integrado de Transportes Urbanos, né? Que é um programa bastante interessante e que pode unir, deve unir da cidade de Americana a Santos, tá certo? Com um monotrilho que facilitaria a vida de todas as pessoas. Nós vamos estabelecer também, Gustavo, o bilhete público estadual que vai facilitar, vai diminuir o custo do transporte e vai facilitar esse processo da interação entre o transporte estadual e o transporte urbano, fazendo uma ligação entre eles. E eu queria dizer, essa região merece ser valorizada com uma coisa que não aconteceu ainda, apesar do turismo ser muito importante, nós não temos verdadeiramente um ecoturismo. Eu acho que está na hora de Santos e a região, nós temos a rota Márcia Prado, que toda vez fala que vai se implantar, não é? Que é um estímulo à ciclovia turística, ecoturística, e que, por exemplo, é uma das coisas que pode ser feita eu diria com muito prazer, para que as pessoas venham mais para a Baixada. A Baixada é bonita, é linda, só não podemos deixar realmente que se construa a cava subaquática, tá certo? A cava é cova, seja contra, se manifeste em defesa do santuário onde nós estamos, do santuário aqui do Litoral Sul. E eu queria deixar um minuto final para você falar diretamente com quem está assistindo a gente e deixar uma mensagem. Querido telespectador e telespectadora, se você quer conhecer com mais detalhes nossos projetos, nosso programa, entre por favor no meu site lisete.com.br e pela primeira vez, vote numa mulher para governadora, vote PSOL, vote 50 e você vai ver que você valorizou seu voto. Arrisque. Rumos e Desafios conversou hoje com Lisete Arelaro, candidata do PSOL ao governo do estado de São Paulo. Lisete, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê no próximo programa.